ser nos últimos dias, se não me engano, até no último dia lá. Eu vou passar novamente para vocês o cronograma. Eu não tinha passado porque estava fechando as últimas aulas, mas vou passar o cronograma para vocês. Vai ser lá no finalzinho de dezembro ou no comecinho de janeiro. Então dá tempo para vocês estudarem bem os temas aí, ó. Fitoenergética já tem um grupo até que pegou, colocou lá. O outro é medicina tradicional chinesa e o outro é medicina ayurvédica, tá? São 3 temas interessantes. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui a Mel. A Mel é professora de yoga, essa arte milenar que vocês já conhecem, já ouviram falar com certeza, e tem um conhecimento vasto a ser falado, e a pessoa que eu trouxe aqui com certeza vai passar para vocês esse conhecimento. Fico muito feliz de tê-la aqui, Mel, e a partir de agora passo a palavra a você. Gratidão. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a Mel, eu sou professora de yoga e a minha primeira formação é em design de interiores. E como o professor Ricardo falou, gratidão pelo convite, por poder estar aqui. É um conhecimento muito vasto, é muito amplo a gama de conhecimentos dentro do universo do yoga. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma pincelada, porque yoga não é algo que a gente ensina, mas é algo que a gente vivencia. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho da teoria desse universo do yoga, por um ponto de vista, e aí depois eu convido vocês a irem lá na escola para poder fazer uma aula prática de tudo que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá bom? Pessoal, eu gostaria só que levantassem a mão, quem já praticou yoga alguma vez na vida? Bastante pessoas. Quem já meditou alguma vez na vida? Muito bom. Então, se eu perguntasse para vocês o que é o yoga, o que vocês me diriam? Para você, o que é yoga? Se alguém quiser responder, pode responder. Relaxamento. Alongamento. Mais alguém? Ela, olha, me ajudou muito quando eu trabalhei muitos anos com a empresa. Aí fui demitida. Eu consegui passar tudo que eu queria já, mas de qualquer maneira a gente precisava ter, se não fosse eu, acho que eu não teria passado. Só que atualmente Então vamos voltar agora. Então, isso tudo que vocês falaram é yoga. Yoga tem tudo a ver com relaxamento, com o corpo, com o alongamento, com essa inteligência emocional que vai fazer com que a gente lide melhor diante de situações desafiadoras, né? Então, o yoga é uma arte que vai trazer a integração para diversos componentes do nosso corpo, diversos componentes do nosso ser. Então, deixa eu só passar aqui. Isso. O yoga deriva a palavra yoga deriva de uma raiz sânscrita. Sânscrita é a língua raiz de qual o yoga vem, e vem da palavra... tudo bem. Eu vou deixar para você. Obrigada. E vem de yudi, que é o significado atar, reunir, religar. Então, o yoga significa isso que vai atar, que vai unir e que vai religar algo que aparentemente aparenta estar separado ou dissociado. E o yoga, ele também significa a união da nossa alma individual com um princípio supremo, que seria ali dentro do universo do yoga, é chamado de Divatma e Paramatma, mas pra a gente poderia chamar eu e Deus. Então, o yoga é uma prática que vai fazer com que a nossa alma entre em comunhão com o divino, com o maior. Então, se existe uma separação, existe também a necessidade de uma religação. E se existe essa necessidade de religação, é porque a gente se encontra separados dessa fonte espiritual, dessa fonte sublime. Então, o yoga não necessariamente é algo que a gente vai fazer, mas não é algo que a gente faz, mas é algo que a gente se transforma à medida que a gente pratica técnicas que o universo do yoga traz pra gente. Então, o primeiro ponto que é muito importante a gente levar em consideração é que o yoga, ele não olha apenas para o nosso corpo físico. O yoga, ele entende o ser, o homem, como algo mais complexo, né? Ele olha o homem de uma forma holística. Então, ele vê o corpo físico, ele olha para o corpo emocional, para o corpo mental,
para o corpo de energia e para o corpo espiritual. E dentro do yoga, isso nem é chamado de corpo, é chamado de revestimentos. Então, cada um desses revestimentos compõe o que a gente conhece, que aqui, no meu caso, se chama mel, e que chama cada um de vocês. Então, quando a gente faz o yoga, a gente está mobilizando energia, não só no nosso corpo físico, mas também em todas as outras camadas, em todas as outras... em todos os outros revestimentos do nosso ser. Então, nós nos encontramos em um estado de dualidade, imersos na identificação com aquilo que aparentamos ser. A nossa personalidade, o nosso ego, a gente está totalmente identificado com aquilo que a gente conhece. Eu conheço o meu nome, eu conheço aquilo que eu gosto, eu conheço aquilo que eu não gosto. E eu me identifico muito com essa realidade conhecida e eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com as partes do meu eu que eu ainda não conheço, mas que eu sinto. Porque a gente não vê o nosso corpo de pensamentos, a gente não vê esse nosso revestimento de emoções, mas não por isso ele não existe, a gente consegue sentir tudo isso. Então o yoga vai fazer com que essa religação, com que essa conectado com o que está acontecendo dentro de mim, para eu poder lidar da melhor forma com uma situação que não depende de mim. Então, às vezes, a gente é muito reativa, às vezes a gente fala alguma coisa, imediatamente se arrepende, depois fica, poxa, se eu tivesse falado de uma forma diferente, eu não tinha gerado essa confusão, porque nos faltou habilidade para poder agir. Então, a prática do yoga também vai trazer habilidade na ação. E uma outra definição muito especial, que é da Katha Upanishad, que é um outro texto, explica o yoga em uma alegoria. E essa alegoria é o seguinte: saiba que o ser é o passageiro, o corpo a carruagem, e que o intelecto é o cocheiro, e que a mente são as rédeas da carruagem. E essa carruagem está levando esse ser para algum lugar. O intelecto, que é a nossa inteligência, é o cocheiro. Então, a nossa inteligência está levando esse corpo para algum lugar para levar o passageiro ao seu destino. A mente são as rédeas, certo? Então, a mente está ali guiando a nossa inteligência. A partir disso, os sentidos, que é o quê? A visão, o tato, o olfato, o paladar, eles são os cavalos. Então, a alegoria é o seguinte: se o cocheiro cochilar, que é a nossa inteligência, se o cocheiro cochila, a rédea afrouxa, a mente para de prestar atenção, quem que vai guiar a carruagem? São os cavalos. E aí os cavalos, eles querem fazer o quê? Comer graminha. E aí ele vai chegar ali numa graminha que pode estar na beiradinha de um precipício. Quando ele come essa grama, está muito perigoso, ele quer aquela que está mais longe, e aí pode ser que esse cavalo come essa grama, capote, e aí vai tudo por água abaixo. Corpo, carruagem, passageiro, ele não chegou ao destino dele, eu nem sei quem ele é, eu nem sei para onde ele está indo. Então, esses cavalos são os nossos desejos, são os nossos sentidos. E os nossos sentidos, eles são muito movidos pelos nossos desejos. Então, os nossos olhos, eles querem ver as melhores coisas, o nosso tato quer sentir o melhor contato, a gente quer comer as melhores coisas, a gente quer estar sempre perto das melhores pessoas. E o problema disso é que se a gente não prestar muita atenção, a gente fica muito condicionado e refém e escravos também dos nossos próprios sentidos, certo? Fica ali condicionado a isso. Então, essa é uma outra definição muito especial. Então, o yoga propõe que a gente faça um caminho de volta. Então, vamos imaginar que esse ser, que é o passageiro, ele vivia num estado integrado, num estado perfeito, pleno. Então, esse ser, ele passa por um processo de quero ter uma experiência individual e particular. E a partir disso, ele começa a se tornar uma individualidade, certo? Então, essa individualidade vai chegar no momento em que eu vou surgir, mel. Só que para que esse ser que é perfeito, ele possa existir como mel, ele vai passar por um processo de densificação, ou seja, ele vai precisar de primeiro um corpo de bem-aventurança, depois um corpo de intuição, depois um corpo mental, depois um corpo energético, para depois ele ter um revestimento físico. Então, existe uma escola de pensamento ortodoxo dentro da Índia que explica o processo em que essa descida acontece, do espírito até que a matéria aconteça. O que é o yoga? É o caminho de volta. É a gente, enquanto aqui, no corpo, tendo uma experiência humana através de escolhas inteligentes, do denso para o sutil.
Então, esse movimento do denso para o sutil é algo que vai fazer com que a gente diminua o espaço entre eu e o divino. E às vezes a gente passa a acreditar que o divino é algo que está muito distante. Que eu tendo essa sensibilidade, eu vou sutilizando. E aí eu vou tendo um movimento de expansão de consciência. Então, às vezes a gente fala, pensa na sua alma, né? E aí a gente vai interiorizar e acha que a nossa alma é algo muito pequenininho, que está escondido em algum lugar dentro da gente e que a gente precisa procurar. E, na verdade, a gente vai olhar para dentro para a gente achar uma portinha que quando a gente atravessar, a gente vai enxergar a grandeza da nossa alma. Então, é um movimento de expansão. Eu vou expandir. Eu vou me tornar cada vez mais uma pessoa mais consciencial. Então, embora o yoga signifique essa união toda, ele também é o caminho que vai conduzir a essa união. E essa união, ela se dá por uma experiência direta. Então, não adianta uma pessoa que teve esse contato, que acessou o ser, que viu o divino, vir cá e falar, nossa, ele é assim, assim, assim. A gente vai ouvir falar, que legal. A gente não vai levar muito a sério, porque isso só se dá quando a gente tem uma experiência direta, que é o que vai acontecer quando a gente sustentar a nossa prática por um longo período. Então, de onde vem todo esse conhecimento? De onde surge tudo isso, né? Quem trouxe isso pra gente? Então, a gente tem que levar em consideração que o yoga, como a gente já havia falado no começo, é uma tradição milenar que remonta mais ou menos 6.500 antes do nascimento de Cristo. Então, toda a base do yoga vem de uma outra cultura pra gente, vem de uma outra tradição e tudo isso remonta à forma com que aquele povo se relacionava com o divino. Então, todo esse conhecimento, ele está dividido em 4 principais textos, que vai mostrar como que o homem interagia com o divino e como que ele acessava o divino. Então, eu coloquei aqui o nome em sânscrito, mas, por exemplo, o Rig Veda ia olhar a origem do universo a partir da cosmogênese. O Ayurveda ia olhar as fórmulas sagradas através de cálculos, né? Então, os pesquisadores, os sábios, os siddhis daquela época iam olhar para isso, os rishis daquela época iam olhar para isso. O Samaveda ia buscar olhar para esse conhecimento através de ritos, de métricas, da gramática, porque nesse momento, dentro do período histórico, já começa a surgir, então, a escrita, a linguagem que até então não tinha. E depois de mais ou menos 2.000 anos depois desse terceiro, vem então o conhecimento da saúde, que dá a base para o Ayurveda, que é uma das pesquisas que vocês têm que fazer, que nasce mais ou menos aqui dentro desse período. Então, toda essa tradição, ela começa desde muito antes de existir a escrita. Então, o yoga é uma tradição que é chamada de parampara. O mestre recebia o conhecimento e a instrução, e ele passava esse conhecimento para o discípulo, certo? Então, aqui a gente tem imagens de representação do mestre passando o conhecimento para o discípulo. Nesse período, é dito que era uma era de ouro. Então, existia na Terra muitas pessoas que tinham uma conexão direta com esses canais sutis. Então, todo esse conhecimento, ele era revelado para esses seres, e esses seres, então, partilhavam todo esse conhecimento para os demais. Então, esse conhecimento vai passando de mestre para discípulo, durante muitos anos, isso vai sendo compilado dentro de diferentes grupos, que vai saindo de diferentes textos, até que isso chegue para a gente com que o que a gente vivencia hoje dentro do que é o yoga moderno. Então, todo esse conhecimento, depois de bastante tempo, ele se sistematiza dentro de 6 Saddarsanas, que são 6 escolas de pensamento ortodoxo hindu. Então, cada um desses pensamentos, cada uma dessas escolas de pensamento tem um enfoque central para poder entrar em comunhão com a verdade. E o yoga é uma dessas escolas, eu coloquei aqui. Então, como que as pessoas iam entrar em comunhão com o divino? Primeiro, que é o Nyaya, eles vão buscar entrar em comunhão com o divino através da lógica e da razão, do conhecimento entre aquilo que é verdadeiro e entre aquilo que é falso. Então, eles questionam tudo. Eles usam a lógica, tá, mas por que isso é desse jeito? Por que isso é assim? E aí eles vão indagando, até eles conseguirem uma resposta que, de fato, satisfaça as perguntas que eles estão fazendo. E aqui a gente está falando de perguntas que são do nível de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a morte, o que eu estou fazendo aqui, existe
vida depois da morte, quem é Deus ou o que é Deus. Então, são perguntas que estão acompanhando nós desde que nós nascemos e muito antes. E que são perguntas que nós não temos respostas que são... que a gente olha e fala, é isso, a gente ouve ponto de vista religioso, ponto de vista filosófico, ponto de vista científico, mas nenhum desses nos satisfaz plenamente. Então, Vaisheshika vai estudar todo esse conhecimento da verdade a partir da estrutura do universo, buscando compreender os átomos. Então, eles vão estudar a física quântica, os átomos, e aí eles se aprofundam dentro desse pensamento. O Sankhya é aquele que vai estudar esse processo da descida do espírito para a matéria, até chegar aqui no denso, para poder distinguir essa matéria, que é chamado de Prakriti, desse espírito, desse total, que é chamado de Purusha, que seria uma expressão da divindade. O Yoga, que é o que nos interessa, que é o que a gente vai passar para o próximo slide já já, a gente vai falar de uma disciplina prática, sistematizada e ancorada no nosso corpo, para poder fazer com que a gente cesse todos os movimentos, todas as oscilações da nossa mente, que são os processos de ansiedade, depressão, tristeza, doenças ou qualquer desequilíbrio que possa nos acometer. Purva Mimamsa vai fazer todo esse conhecimento, né, toda essa busca através da ação ritualística e da ética de cumprir a ação correta. Existe algo que precisa ser feito e tem que ser feito de uma forma verdadeira. Então, vou lá e faço o meu papel, cumpro o que tem que ser feito. E, por fim, o Vedanta, que vai estudar o estado de comunhão com o ser, que seria o estado de Atma da alma com Brahman, que seria Deus. Então, eles vão estudar esse estado de Atma entra em comunhão com Brahman e eles são um só. Então, isso está aqui só a nível de curiosidade, porque é um conhecimento muito vasto e eu achei que era válido colocar aqui para vocês, porque a gente está dentro da universidade e aproveitar que a universidade está abrindo espaço para a gente poder falar sobre isso, né? Mas a gente entra agora ali no yoga, que é o enfoque central que a gente trouxe aqui para a gente poder, dentro do universo do yoga, levar em consideração alguns pontos que são muito importantes para que todo esse conhecimento do yoga seja aceito, seja lógico, seja relevante, porque senão algumas coisas elas não vão fazer muito sentido. Eu tenho apenas uma vida se a gente olhar e buscar pensar sobre alguém que morre na infância, alguém que já nasce doente, que já nasce com alguma debilidade, alguma condição. Qual que é a justificativa? Se é apenas uma vida, uma experiência. Se a gente fosse olhar por esse ponto, Deus ele seria injusto, e ele não é, ele é perfeito. Então, para todo esse conhecimento fazer sentido dentro da lógica, a gente precisa levar em consideração a reencarnação. O outro ponto é a imortalidade da nossa alma. Essa alma ela está passando por infinitas experiências e ela é imortal. Aquilo que morre, aquilo que desaparece são aqueles revestimentos que a gente falou agora há pouco. Então, daqui a pouco isso daqui morre, o meu corpo emocional, mental, todos esses eles vão se desfazer para que depois eu possa voltar com isso novo, preparado para que eu tenha novas experiências, para que eu continue nesse processo de ascensão, certo? E, por fim, a libertação da nossa alma de um processo de escravidão, a gente fica condicionada, chama mumukshva, que é a libertação da nossa alma. Essa alma, se o nosso cocheiro, ele dormir, a gente vai se tornar escravo dos nossos sentidos. Então, para que a gente se liberte desse processo de escravidão, é importante, então, levar em consideração também que a nossa alma ela precisa ser liberta de tudo aquilo que a aprisiona. E aí, o yoga, esses são os pontos em comuns, e a partir disso, aquele yoga que é um Saddarshana, ele também se subdivide em 7 outras escolas, em 7 outras linhagens que vão estudar textos específicos que diz respeito a momentos históricos diferentes, mas que todos eles estão entrelaçados. Então, se vocês forem estudar yoga de uma forma mais aprofundada, todo esse conhecimento parte mais ou menos desse lugar aqui, tá bom? Então, esses 4 primeiros aqui, Raja Yoga, Gnana Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga, é conhecido como os 4 yogas da autorrealização. Qualquer um deles que a gente praticar, ou seja, que eu seguir as técnicas que são propostas, eu vou entrar em comunhão com o divino. Não importa qual desses caminhos eu escolha. E esses outros, eles são preparatórios que vai me conduzir àqueles que estão acima. Então, por que tantas opções? Porque nós somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com tendências diferentes. Então, existem pessoas que são muito intelectuais, outros que são muito religiosos, muito devotos,
outros que são muito matemáticos, outros que são muito corporais. Então, depende daquilo que faz sentido para você e dentro daquilo que se encaixa a sua realidade, você vai seguir a sua linha de prática. Então, o primeiro, que é o Raja Yoga, vai fazer com que a gente entre em comunhão com o divino através da meditação, do controle da nossa mente. O segundo, que é o Gnana Yoga, é através do conhecimento e da sabedoria, do estudo dos textos. O terceiro, o Bhakti Yoga, é através da devoção e do amor. Então, esse Bhakti Yoga ele é muito especial, porque ele é como se fosse um atalho em relação a todos os outros. Porque a sua vida e todas as suas ações, elas são direcionadas para Deus. Então, ele se torna uma pessoa que entra tão em comunhão com Deus que ele se aproxima da divindade através da prática do amor incondicional, certo? E aí a gente tem o Karma Yoga, que é o da ação consciente, que é fazer o bem sem esperar nada em troca. Então, pessoas que estão muito envolvidas com voluntariado, que são ativistas e que fazem esses movimentos para auxiliar os outros em todos os reinos, humano, animal, vegetal, são pessoas que têm essa tendência Bhakti Yoga. Então, não necessariamente uma pessoa precisa conhecer isso daqui para estar praticando yoga. Então, só para a gente poder ver o quanto é amplo. O Hatha Yoga, que é o caminho da força e do equilíbrio, que é uma prática que ela acontece ancorada no nosso corpo e que a gente vai trazer esse equilíbrio através que a gente vai trazer essa força através do equilíbrio das energias que estão aqui dentro do nosso corpo. Mantra Yoga, que é através dos mantras, da intuação dos mantras. E, por fim, Kundalini Yoga, que vai estudar a nossa energia espiritual através dos textos do Tantra. Então, o Yoga é um sistema de práticas e de disciplina física, mental e espiritual que vai fazer com que exista uma união entre o nosso corpo, entre a nossa mente e a nossa alma. Então, a gente vai falar agora em especial sobre o método de Patanjali, que é o sábio que traz todo esse conhecimento para a gente codificado e compilado em 198 sutras, que são versos, que são um método e um passo a passo que deve ser seguido por aquele que deseja entrar em comunhão com o divino. Então, a gente tem aqui uma imagem só para poder representar Patanjali, e ele é um sábio que naquele momento em que os mestres eles estavam recebendo através das revelações todo o conhecimento e ele passava para os discípulos, isso não existia escrita naquele período, isso era muito esparramado, era muito vasto. Então, um falava uma coisa aqui, um falava outra coisa ali, e isso era uma coisa solta. Então, quando o Patanjali vem, ele faz uma pesquisa de campo, ele entra em contato com tudo isso, ele reúne todo esse conhecimento e ele sistematiza tudo isso de uma forma que pode ser aplicada dentro da nossa vida. E isso vai acontecer, isso acontece, né? Saindo do denso e indo para o sutil, para que a gente possa alcançar o estado de Samadhi. Dentro do yoga, essa união com o ser é chamado de Samadhi. E esse Samadhi é um estado de felicidade permanente. Então, nós, enquanto seres humanos, tendo uma experiência humana, a gente consegue perceber o quanto a gente oscila emocionalmente. Acordo de um jeito, passa um pouquinho, eu tô de outro, vou dormir de um jeito, e aí algo que era para me deixar muito feliz, eu me sinto muito feliz, mas aquela mesma coisa que me dava felicidade, de repente já me estressa. E isso acontece muito durante um único dia, quem dirá durante uma única vida. Então, Patanjali, ele propõe para a gente que essa técnica vai fazer com que a gente entre num estado de felicidade permanente, ou seja, independentemente do que está acontecendo à minha volta, independentemente do contexto que eu estou inserida, a minha mente ela fica equânime, ela fica neutra, ela fica vibrando em frequências mais altas, porque diz respeito a um estado de expansão de consciência. Então, ali eu só coloquei uma representação do que seria um samadhi, assim, dentro do que eu consegui imaginar para representar para a gente. E esse daqui é o caminho óctuplo de Patanjali, é o método que ele propõe, que é a parte mais interessante, na minha opinião, que estou aqui falando para vocês. Esse caminho óctuplo são os 8 passos que devem ser seguidos pelos yogis, né? Por nós que são na verdade, pelos sadhanas, que somos nós que estamos estudando o yoga para que a gente se torne um yogi, aquele que vai, então, quando estiver pronto, se tornar uma pessoa apta a receber esse conhecimento que é revelado. Mas para que a gente possa receber esse conhecimento, o nosso canal ele precisa estar limpo. Se tiver sujo, a gente não vai conseguir perceber. Então, como assim?
o yoga de Patanjali, ele está separado em 8 partes, que são as condutas morais e éticas, as condutas disciplinares, as posturas psicofísicas, o controle da nossa energia vital, a abstração dos sentidos, concentração, meditação e, por fim, a iluminação ou estado de união. Então, o primeiro, que é o yama, diz respeito às condutas morais e éticas. Condutas morais e éticas em relação à forma que eu me comporto com o próximo, a forma que eu me comporto com o mundo, a forma que eu me comporto com aquilo que está ao meu entorno. Então, o primeiro são 5 yamas. O primeiro deles é a ahimsa. A gente precisa adotar uma postura na nossa vida de não violência. Se tornar uma pessoa zero violência. Se tornar uma pessoa incapaz de produzir hostilidade. Então, tudo que é violência precisa ser eliminado da nossa vida. Violência no sentido de matar, de bater, depois de repensar a nossa alimentação, depois de repensar o nosso tom de voz, depois de repensar a forma como a gente trata os objetos. Então, a ahimsa é sobre tratar tudo como se tudo fosse divino, porque tudo é divino, então sem gerar nenhum tipo de violência. Depois a gente tem satya, que é o segundo yama, que é a verdade, a veracidade, se tornar uma pessoa verdadeira, ou seja, não mentir. Não mentir para absolutamente nada, sobre ninguém e nem mentir para si mesmo. E ser uma pessoa verdadeira é ser uma pessoa coerente, uma pessoa honesta. Então, às vezes, a gente conta umas mentirinhas que justificam outras, e aí, de repente, a gente está no meio de uma grande mentira, e isso é um problema, porque uma mentira ela não se sustenta sozinha por muito tempo. E quando uma mentira vem à tona, ela é desmascarada, a gente sente vergonha, a gente se arrepende, culpa, humilhação, e aí vem uma cascata de sentimentos ruins que podem ser somatizados e virar doença no nosso corpo. Então, se tornar uma pessoa verdadeira, não ser violento, não mentir. Depois vem a asteia, que é não roubar. Não roubar é fácil, eu não roubo os objetos das pessoas. Beleza, já passou uma parte, e aí eu vou olhar sobre um ponto mais sutil. Não roubar a ideia do outro, não roubar a vez do outro de falar, não roubar o tempo do outro, não roubar absolutamente nada. A gente acaba que às vezes nem percebe que isso é roubo. E é roubo, né? Tá tirando algo que não nos pertence para o nosso próprio benefício de uma forma egoísta. A gente precisa repensar esse comportamento. Depois vem Brahmacharya, que é o domínio da nossa energia vital. Então, nós temos no nosso corpo energia, e às vezes a gente usa essa energia de uma forma muito inconsciente e também inconsequente. Então, repensar o uso dessa energia. Será que eu preciso de colocar tanta energia em algo que eu sei que não vai dar em nada? Será que eu preciso de colocar tanta energia em algo que eu sei que é improdutivo? Então, diz respeito a isso e também a nossa energia sexual. Que se a gente usa essa energia sexual de uma forma promíscua, a gente também está desperdiçando muito potencial que poderia ser direcionado em áreas da nossa vida que vai fazer com que a gente se aproxime do divino e não se distancie dele. E por fim, o último yama é a parigraha, que é a não possessividade. É não ter o desejo de possuir coisas, pessoas, status, que é diferente do desapego. O desapego, eu tenho esse telefone e aí eu, pode ficar para você, desapeguei. A não possessividade é eu nem tenho vontade de ter um telefone na minha vida. Então, então é muito interessante. Esses são os 5 yamas, então são as 5 condutas morais e éticas que a gente tem para com o outro, para com aquilo que está ao meu entorno. E depois disso a gente tem então os 5 niyamas, que são as condutas disciplinares, que é de mim para comigo mesmo. Então, são as condutas que eu preciso reavaliar quando eu estou sozinha comigo e não comporta de uma forma na frente das pessoas, e quando a gente está sozinho, a gente é outra pessoa. Então, o primeiro niyama é Chautya, que diz respeito à limpeza e à pureza, tanto do corpo, quanto da mente, quanto das emoções. Então, é buscar ter uma vida pura, uma vida limpa. Depois a gente tem Santosha, que é o contentamento, que é aceito aquilo que eu não posso modificar. Existem coisas que precisam e podem ser modificadas. Eu vou lá e faço a minha parte. Mas tem coisas que eu não posso. E em relação àquilo que eu não posso modificar, contentamento, Santosha. Depois a gente tem Tapas, que é autoesforço e disciplina,
que é a gente pegar toda aquela energia que a gente tem e colocar ela em um foco. O que eu quero realizar na minha vida? Qual objetivo eu quero concluir? E aí eu vou colocar todo o meu alto esforço, toda a minha dedicação, toda a minha disciplina para eu poder, então, me aproximar dos resultados que eu desejo. A gente tem Swadhyaya, que é o autoestudo. Então, é se estudar, é olhar para dentro, é buscar investigar as suas emoções, seus sentimentos, comportamentos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu fiquei tão triste com aquilo que o outro falou? Ou por que eu estou relembrando disso que já aconteceu há tanto tempo até hoje? Então, é buscar olhar para isso e depois ir buscar alternativas para poder lidar com isso que você identificou dentro de você. E, por fim, a gente tem Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao absoluto, que é o soltar, que seria a fé. Então, é a gente entender que existe uma divina ordem que está nos guiando, que ela é invisível e que ela organiza tudo, e que por mais que pareça que as coisas estão indo por água abaixo, que eu perdi o controle total, tudo está acontecendo na divina ordem. Então, isso são os yamas, os niyamas. Depois dessas condutas que são morais, éticas, disciplinares, a gente vai ter, então, o asana, que são as posturas, que é aquilo que a gente geralmente associa com o yoga. Então, por que o asana é muito especial? Porque ele vai trabalhar uma postura psicofísica. Dentro do yoga, quando a gente olha para aqueles revestimentos, a gente passa a entender que não existe diferença entre o meu corpo, entre a minha mente, as minhas emoções, sentimentos, tudo é uma coisa só. Então, tudo que eu faço aqui no corpo vai refletir em camadas mais sutis, e tudo que eu faço também, todas as mudanças que eu faço nos meus pensamentos também se reflete no meu corpo. Então, o asana ele vai trabalhar dentro dessa esfera psicofísica, trazendo todo o equilíbrio para o nosso corpo em vários níveis, e no nível físico vai trabalhar de forma preventiva, vai fazer esse equilíbrio para poder trabalhar de forma preventiva para o controle de doenças e tudo mais. Então, o asana é muito especial, daqui a pouco a gente fala mais dele. A gente tem depois pranayama, que são as técnicas de respiração, que vai trabalhar o controle e essa energia vital através da manipulação do prana, que é a nossa energia. Então, o que é o prana? Se a gente pega uma flor, se a gente pega uma flor e colhe ela e deixa ela em cima da mesa, vai passar pouco tempo, ela vai estar como? Murcha, perdeu o prana. Então, esse prana, ele está em nós também, de uma forma diferente, e através da nossa respiração, a gente consegue estimular essa energia para nos trazer mais vitalidade. A gente tem depois Pratyahara, que é a abstração dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos, eles estão muito para fora, eles estão muito identificados com o que está acontecendo ao nosso entorno. A gente está sempre indo para fora. Estou sempre querendo fazer mais, produzir mais, cada vez mais para fora. A abstração dos sentidos é deixar esses sentidos tudo em segundo plano e me recolher. É ir lá para dentro. Então, ignorar o que está acontecendo à minha volta e buscar esse estado de presença através da abstração dos sentidos. Depois a gente chega aqui em Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o estado de concentração, meditação e iluminação. Então, dentro do yoga, Dharana, concentração, meditação, é meio que uma coisa só que indo para... É como se ela fosse ficando cada vez mais complexa à medida que a gente vai indo de uma camada para outra. Então, a gente precisa primeiro aprender a se concentrar. Às vezes, a gente está fazendo tudo de qualquer jeito, várias coisas ao mesmo tempo, e aí sai de casa, onde está a chave, onde está a bolsa, onde está aquilo. Faz as coisas sem atenção. Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa concentração, ou seja, concentrar toda a nossa ação em um único ponto, uma coisa de cada vez, para que as coisas sejam feitas com qualidade. Depois disso, a gente entra em meditação. Então, eu faço algo com tanta qualidade que eu e aquela coisa que eu estou fazendo é como se fosse uma só. Não existe diferença entre eu e aquilo começa a ser a meditação. Eu começo a contemplar aquilo que eu estou fazendo. Eu começo a aproveitar aquilo que eu estou fazendo. E depois, Samadhi, que aí sim é esse estado de união, de fusão. Não existe diferença entre eu e aquilo que eu estou fazendo. Eu e aquilo que eu estou fazendo é uma coisa só. Então, isso é um processo, é um método sistematizado, que ele não necessariamente tem que acontecer nessa ordem, mas independentemente de qual portinha que a gente entre, uma coisa vai levar a outra, e aí, quando a gente estiver pronto, o yoga acontece. Certo? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Então,
depois que eu falei tudo isso, né? Muita teoria, muito conhecimento, então qual que é a diferença que tudo isso faz na vida? Qual é a diferença que esse conhecimento faz na minha vida? Por que é importante eu saber de tudo isso? Primeiro, porque é um conhecimento ancestral. E se a gente pegar tudo isso e colocar na nossa vida, a gente vai sair de uma vida ordinária, comum, para uma vida extraordinária. A gente vai deixar de ser uma pessoa que faz mais do mesmo para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, a gente está vivendo no piloto automático, está fazendo as coisas sem prestar atenção, sem levar em consideração, está fazendo tudo só porque é o que todo mundo faz, estou fazendo isso só porque foi o que eu aprendi com os meus pais. Então, não. Quando a gente olha para todo esse conhecimento, a gente passa a questionar os porquês. E aí, depois que eu questiono os porquês, eu vou lá e começo a questionar os comos. O que eu preciso fazer para poder modificar aquilo que eu vi que não faz mais sentido com a realidade que eu desejo viver na minha vida. Então, aqui a gente vê que o yoga é algo muito complexo, é algo muito grandioso, mas que tem uma relevância muito importante até os dias de hoje. Mesmo sendo um conhecimento que saiu lá de trás, todas as práticas a gente consegue aplicar hoje, porque a gente meio que está vivendo do mesmo jeito, sem atenção, empurrando as coisas pela barriga. Então, dentro do processo curativo e preventivo, como que o yoga ele vai atuar? Primeiro, como uma prática curativa e preventiva, e cada vez mais é comprovado pela ciência e também pela experiência dos praticantes de yoga, melhoras em diversos aspectos da vida, porque sustentou essa prática por um tempo. Então, estava muito ansioso, pratiquei yoga, em pouco tempo percebi que eu fiquei mais calmo. Estava muito depressivo, pratiquei yoga, depois de um tempo percebi que eu consegui melhorar, consegui me sentir mais feliz. Então, doenças são curadas dentro da prática de yoga. Então, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Fiz uma prática de yoga, me curei, tchau. Não, a gente precisa fazer essa prática de uma forma sistematizada para o resto da nossa vida. E os efeitos terapêuticos, eles surgem com uma prática constante e sistemática, promovendo saúde, juventude, bem-estar e paz interior. Então, tudo isso acontece dentro dessa visão holística do ser, porque o yoga vai trazer esse equilíbrio entre o nosso corpo físico e as nossas camadas mais sutis. E dentro da tradição do yoga, toda doença ela é vista como um desequilíbrio interno, um afastamento do ego com o ser, um afastamento do eu com o divino. Então, aqui entra um ponto muito especial, né? Porque o yoga está olhando para o desequilíbrio. E ele está vendo o homem como algo holístico. Então, ele está buscando perceber de onde veio, por que veio, como eu vou tratar isso numa vivência que se ancora aqui no corpo. Todo esse sofrimento, ele vai gerar dor. Então, muitas das pessoas que chegam para poder fazer práticas de yoga, a gente pode contar, assim, as pessoas que chegam para fazer yoga porque estão se sentindo muito bem. Estou muito feliz e eu vou começar a fazer yoga. Geralmente é ao contrário. Procura fazer yoga porque ouviu falar que faz bem, estou sentindo isso, o médico pediu e não sei o que, psicólogo indicou. Então, geralmente, as pessoas chegam no yoga precisando de ajuda. E o yoga, ele vai ajudar a curar essa dor através do reequilíbrio, porque vai gerar, o yoga ele é um convite para gerar transformação. Então, quando a gente chega na prática, a gente começa a refletir sobre algumas coisas, a gente começa a ver aonde pode e deve ser melhorado. Então, o yoga vai nos ensinar a reconectar com essa essência divina, buscando caminhar para poder restaurar esse equilíbrio e manifestar saúde e vitalidade na nossa vida. Então, toda essa dor, esse desequilíbrio que gera dukkha, gera dor, ele vem das raízes do sofrimento humano dentro desse pensamento de Patanjali. Ele fala que todo sofrimento vem porque nós estamos enraizados no sofrimento. E essa daqui, eu não vou falar muito aqui, eu só coloquei a nível de curiosidade, as 5 raízes do sofrimento humano. Então, as doenças, os desequilíbrios, eles partem mais ou menos desse esqueminha aqui. Primeiro, a ignorância. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei responder essas perguntas. Então, a gente é ignorante. Eu não sei responder questões que são fundamentais da minha própria existência, do meu próprio ser.
E a partir desse ponto, como eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou e tudo mais, eu passo a acreditar que tudo aquilo que eu vejo, que tudo aquilo que eu percebo é o real. E aí eu vou lutar para poder preservar aquilo que é real. E isso se chama ásmita, que seria o ego ou o egoísmo em ação. Então a gente se torna pessoas egoístas. Eu vou fazer aquilo que é bom para mim e que nutre esse meu mundo que é conhecido. E a partir disso a gente vai fazer o quê? Desenvolver apego e aversão. Então, tudo aquilo que nutre o que eu gosto e o que faz sentido e o que faz com que eu seja eu vou gerar apego. Aí eu tenho apego a coisas, pessoas, amizades, status e tudo mais. E tudo aquilo que gera dor em relação a isso que eu gosto, eu vou ter aversão. Então, a gente tem aversão a coisas, pessoas, cheiros, lugares, porque isso causa dor. E isso faz eu questionar, muitas das vezes, o senso que eu tenho de existência. E a partir disso, então, vem a última raiz do sofrimento, que é a binivesha, que seria o medo da morte ou apego excessivo à vida. Eu vou fazer tudo o que eu posso para poder fazer com que isso daqui que eu conheço, que faz de mim quem eu sou, se mantenha. Porque quando eu morrer, tudo vai desaparecer, porque muitas das vezes a ignorância não nos deixa acreditar nessa ideia de imortalidade da alma, de reencarnação e de todos esses outros pontos. Então, as doenças, os desequilíbrios, eles vêm daqui também, em todos os níveis, físico, energético, mental, emocional. Então, por fim, a gente tem aqui uma parte do yoga que é muito especial, que é a meditação. Então, todo esse conhecimento do yoga, ele pode ser aplicado de diversas formas, e uma das formas que a gente escolheu falar foi sobre a meditação. E o que seria a meditação? É o 7º passo daqueles 8 passos de Patanjali, e a meditação é a gente colocar a nossa mente, dhyana, é o fluxo ininterrupto de pensamento voltado para um objeto de concentração. Então, é eu meditar nesse passador de slide. E eu vou colocar toda a minha atenção aqui. É um fluxo ininterrupto de atenção em um único objeto. Vai passar um pouquinho, a minha mente ela vai se distrair, porque essa é a natureza da mente quando ela está sendo hiperestimulada. Então, eu me distraí, aí opa, percebi que eu me distraí, eu volto para cá. Percebi que eu me distraí, eu volto para cá. E aqui é um lugar muito interessante da meditação, porque muitas pessoas também falam pra gente, né? Eu não sei meditar, eu não gosto, eu não sirvo para meditar, porque eu penso demais, eu não consigo parar de pensar, minha cabeça é muito cheia. Então, meditar é para esse tipo de pessoa. Se vocês têm essa ideia, a meditação é para vocês, porque não existe parar de pensar. Nós não vamos parar de pensar uma vez que a gente tem uma mente. A função da mente é produzir pensamentos. Então, o que a gente precisa fazer é diminuir esse fluxo de pensamentos por uma hiperestimulação do mundo à nossa volta. Então, todas as vezes que a gente para, acalma e concentra em alguma coisa, a gente vai diminuir esse fluxo de pensamento e isso vai trazer diversos benefícios. Então, a gente precisa fazer esse movimento de parar, acalmar, parar, concentrar e acalmar, para a gente poder treinar a nossa mente, para a gente poder ver as coisas como elas realmente são. Porque muitas das vezes a nossa mente está muito cheia, muito acelerada, muita coisa, e a realidade ao nosso entorno não como fluxo interno. E a gente reduz esse fluxo através de uma decisão, a gente começa a modificar a nossa relação com a gente, com o mundo à nossa volta. Então, a meditação ela é muito especial, porque acontece com a gente momento após momento. Então, se no momento a gente não está atento ao que está acontecendo aqui, porque eu estou pensando em algo que aconteceu, ou porque eu estou comigo, e aí eu vou ser o quê? Reativo, eu vou ficar magoado, vou ficar chateado, não vou saber lidar. Então, a meditação, ela é muito especial, porque a ideia dela é fazer com que a gente chegue a outra margem. Então, essa é uma passagem muito bonita dentro do yoga, porque existe o nosso corpo, existe a nossa mente e existe o ser. O yoga vai fazer com que nós entremos em comunhão com o ser.
E é como se a gente quisesse chegar a outra margem do rio. Só que a nossa mente está aqui e a gente precisa atravessar essa mente para poder chegar do outro lado. Então, essa mente é como se fosse uma avenida com muitos carros, muitas motos, muito trânsito, muito movimento, muito rápido e a gente precisasse atravessar. Então, atravessar isso é muito perigoso. Então, a gente vai precisar de técnicas para poder fazer os carrinhos que estão passando ali se acalmarem, para que a gente tenha espaço para poder atravessar. Então, esse espaço é o que a gente está buscando criar entre um pensamento e outro. Cada vez que eu alargo, cada vez que eu crio espaço entre um pensamento e outro, eu me torno uma pessoa mais consciencial, me torno uma pessoa mais expansiva, me torno uma pessoa mais presente, certo? Então, a nossa mente, ela cria uma divisão entre o nosso ego e o nosso ser, isso que eu sou e aquilo que eu quero atingir, e existe um espaço vazio entre cada pensamento que às vezes é imperceptível, porque é um pensamento colado no outro e às vezes um se embolando no outro. Então, a mente agitada não consegue reconhecer esses espaços. Os pensamentos, eles se atrelam uns aos outros, criando uma sucessão ininterrupta do fluxo mental. Então, comparado a essa avenida que eu dei o exemplo, né, de muitos carros. Então, todas as vezes que a gente para, que a gente olha para a nossa mente e que a gente contempla, que a gente percebe que a gente se distraiu e que a gente traz essa mente de volta, a gente já está trazendo um estado de apaziguamento da nossa mente, porque a gente está parando e olhando para ela. Então, a gente vai olhar para alguma coisa. Eu não vou meditar nesse passador aqui, eu vou meditar me concentrando na minha respiração. Estou prestando atenção. De repente, pensei em alguma coisa, me distraí, minha mente foi. Percebi que eu me distraí, trago ela de volta para o foco. Trago ela de volta. Quantas vezes forem necessárias, até que vai chegar um momento que de tanto a gente treinar, a nossa mente ela não vai fugir mais, ela vai ficar ali na nossa respiração. E aí, nesse momento, começa então a meditação, começa o yoga. Porque antes a gente está fazendo o quê? Buscando se concentrar, colocar o fluxo ininterrupto em um único ponto, para que a gente sustente a nossa atenção plena nesse ponto. Então, qual que seriam os propósitos da meditação, né? Por que a gente medita? Para aperfeiçoar o caráter, para reeducar os nossos sentidos, para poder transformar os nossos hábitos mentais limitadores, para a gente poder perceber o ser interior, para a gente poder se tornar um canal de bem ao mundo, porque a gente se torna uma pessoa mais inteligente, mais sábia, para a gente poder vivenciar o amor incondicional, vivenciar a alegria, vivenciar a felicidade, e para a gente poder desenvolver as virtudes, compaixão, equanimidade, clareza, paciência, ternura e tantas outras. Então, esse é o propósito da meditação, esse é o propósito do yoga. Então, se a gente se esforça para poder ter essa postura na nossa vida, a gente vai fazer com que a nossa vida seja uma vida de virtudes. E uma virtude, ela vai puxar a outra. Se a gente não olha para isso, se a gente deixa as coisas como estão, vivendo de uma forma imperfeita, né, colocando muita energia naquilo que não precisa, a gente vai fazer com que uma imperfeição puxe a outra e a gente entra numa vida de desequilíbrio. Então, tudo depende do lugar que a gente escolhe pilotar a nossa carruagem. Dirigir, né? Do ponto que a gente escolhe dirigir a nossa carruagem. Então, quais seriam os benefícios da prática de yoga, em especial da prática de meditação? Então, eu só vou ler aqui para vocês. Reduzir o estresse, reduzir a ansiedade, reduzir melhor desenvolve autocontrole, reduz pensamentos repetitivos, inibe as nossas preocupações, favorece o nosso sono, fazendo com que ele seja tranquilo e reparador, diminui a pressão arterial e os batimentos cardíacos, reduz a tensão muscular e o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse no nosso corpo, melhora o nosso sistema imunológico, porque as posturas elas vão estar trabalhando diretamente com massagem nas nossas glândulas, que vai estar trazendo esse equilíbrio, aumenta as ondas alfas no nosso cérebro, que estão associadas ao estado de relaxamento, melhora a qualidade da nossa respiração e, consequentemente, o nível de oxigenação do nosso corpo, das nossas células, reduz dores crônicas e sintomas de doenças psicossomáticas que começam lá no sutil e vêm descendo até chegar no corpo, favorece o autoconhecimento e a conexão com o ser externo, com o ser interior, expande a consciência e a intuição, desenvolve virtudes como compaixão, paciência, tolerância, desperta o amor incondicional, o sentimento de unidade,
facilita a entrega ao divino e o estado de presença profunda. Então, esses são alguns dos benefícios do yoga, alguns dos benefícios da meditação. E aí eu pergunto, por que a gente não está praticando yoga todos os dias? Então, uma síntese, né, de tudo isso que foi falado. A meditação e o yoga harmonizam o nosso corpo, harmonizam a nossa mente, harmonizam o nosso espírito, nos conduzindo a um estado de equilíbrio, de serenidade e de plenitude. E toda essa harmonização acontece através de uma prática chamada yoga. Então, é fascinante como que o yoga possibilita um caminho de prática que é espiritual, mas que está intimamente ancorado no nosso corpo físico. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O yoga é muito, 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 muito mais do que isso. Eu resumi muito, mesmo que eu tenha falado bastante. E quando vocês estiverem agora em uma prática de yoga, fazendo os movimentos de vocês, respirando, meditando em casa, percebam que tudo isso está fazendo um bem que vocês muitas das vezes não conhecem. E não é por não conhecer que ele não está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, o yoga é um conhecimento e uma tecnologia ancestral que está trabalhando em diversas camadas do nosso corpo, fazendo com que a gente se organize e que a gente entre num estado de equilíbrio. Então, o yoga é a arte da integração entre o nosso corpo, entre a nossa mente, entre a nossa alma e o nosso espírito. Tá bom? Então, gratidão, pessoal. A gente vai... Então, eu vou conduzir para vocês uma prática de meditação bem rapidinha, só para a gente poder pegar toda essa informação e poder colocar isso no nosso corpo, tá bom? Então, então sentem de uma forma confortável, por favor. Isso. Da forma que você se sentar, busque manter a sua coluna bem alinhada, o mais alinhada possível.